dar a voz primeiro para a comissão, que vocês mesmos se elegeram, né, para representar o movimento, e depois a gente pode falar. Dani, você fala primeiro, na mesma sequência. Acho que foi uma reunião do presidente da casa, extremamente respeitoso. Todo mundo, todos falaram, todo o pessoal do movimento, dos parlamentares, e todo mundo bacana a forma. Primeiro, eu fui apresentar, a gente colocou essa questão da eleição fechada, para nós isso é uma pergunta ao regimento. Segundo, a questão da composição, que as comissões têm que ser plurais, e não está sendo plural, quando de 18 membros, 12 de uma linha ideológica e 8 do mesmo partido. Então, algo aí precisa ser recapitulado. Depois, falando que o atual presidente, por todas as declarações, primeiro, que a questão LGBT está ligada à podridão, violência, que a relação homoafetiva, depois a questão que a questão da AIDS é o câncer e também a questão do povo africano, que é um povo amaldiçoado. Inclusive o deputado mostrou um vídeo em que ele narra uma série de questões dessa casa e que ele ficou bastante impressionado. E da minha parte, que eu ouvi do presidente foi que o diálogo, ele falou que o diálogo tem que ser respeitoso, nós também queremos, mas a gente quer o respeito, que ele vai falar com o líder do PSC num processo de repactuação, de estar discutindo, porque aqui tem essa questão de repactuação, vai vir o áudio, vai ouvir o áudio da reunião e as imagens, as fotos, para não ficar uma situação, e ele colocou, uma situação, o presidente falou, e eu coloquei aqui, uma situação constrangedora para a casa. Eu acho isso importante para reconhecer. E que a comissão tem que ser plural. E ele quer uma saída respeitosa para todo mundo, que não haja perdedores ou ganhadores. E que quem ganhar é a questão dos direitos humanos. Eu fiquei bastante satisfeito com a posição do presidente da Câmara dos Deputados. É nessa linha que nós temos que falar. Mas, e aí, só concluir. Que nós temos que ter sábado e domingo manifestação em todo o Brasil, continuar da mesma forma no Twitter, nas redes sociais, e quarta-feira a gente está aqui, foi um pedido que eu fiz e ele mais ou menos acatou, de ter paridade, 50% dele, 50% de nós, para que a gente possa estar dentro da comissão, fazendo todas as nossas denúncias. Ele falou que era o mínimo. Era o mínimo. O mínimo que poderia ser feito é fazer essa paridade. Para não acontecer isso, de entrar 20 da bancada, né, que ele chamou, e entrar 5, 3 da gente. Eu fiquei também muito contente, o presidente foi muito paciente, a gente manteve um tom de diálogo muito bom. Ele ficou surpreso, somente depois que ele viu o vídeo, dos que tem, ele viu um vídeo que a gente colocou. Ele está e a foto, que ele já pode falar o desaforo que está escrito? Não, pode. Não, ele falou que vocês vão queimar a rosca todo dia. Vocês vão queimar a rosca todo dia. Ele mostrou, falou, a foto já está falando. Agora eu peço, da minha parte, eu peço para vocês o seguinte. Isso está sendo muito importante, está sendo muito forte. A gente está com o presidente tentando. Vocês, a gente lutou o dia todo, a gente está sem comer. Eu estou sem de manhã, eu acho que a maioria também só a base d'água. Então, é importante, isso é relevante para todo o país. A gente está aqui, independente das pessoas que não quiseram vir, a gente está aqui representando o Brasil. A gente veio como cidadão. Então, eu peço para vocês, rogando a vocês, peçam para as outras pessoas que você tem amigos, parentes, familiares, próximo à quarta, vamos manter esse movimento mais forte que foi hoje. Mesmo essa sala, você vê que ela não está tão cheia assim, e mesmo assim a pressão foi grande. A galera também já foi embora, mas na próxima quarta, vamos fazer uma pressão maior. A gente está lutando pelo que é justo e é correto. A gente não está errado. E o presidente da Câmara, pelo visto, que é o que a gente viu, ele não vai estar contra a gente, ele vai estar a nosso favor. Então, muito obrigado. Bom, a gente colocou cada um com a pauta, né? Fala um pouquinho mais, tá? Cada um colocou a pauta de representar, mas a gente vai discutir quanto você
verdade, né? Ai, meu Não, Deus. Não, eu vi. Não vou mais não. Então, assim, ele realmente se solidarizou, principalmente com a causa das mulheres, dos gays, né, da comunidade LGBT, enfim, dos negros. Então, assim, a gente sente que o nosso movimento está tendo um respaldo aqui dentro, principalmente. Foi o que ele disse. O nosso movimento chegou a incomodar aqui. Então, que continuemos incomodando. Foi isso que a gente faltou. Ele perguntou até, será que semana que vem a Desenvolvida vai estar aqui? Eu afirmei, com certeza estaremos aqui. Vamos sim. Então, estamos esperando uma resposta dele a tudo isso. Eu acho que ele não tinha noção do que estava acontecendo, e é a nível nacional e internacional, como foi colocado pelo nosso colega. Então, o único pedido que eu tenho a fazer é que mantemos esse movimento forte, coerente, né, com o que estamos brilhando aqui, e que eu não tenho dúvidas da nossa vitória. Tá? Eu não tenho Tem outra coisa também, não, assim, só que foi colocada a questão também da laicidade do Estado, da importância dessa laicidade, né, que todas as religiões fossem respeitadas ao entrar nessa casa, inclusive aquelas pessoas que não têm nem religião alguma. Né? É importante você estar na comissão, não é uma questão de religião ou não, é a postura que você vai impor, né? Foi isso que ele falou, é a postura que ele coloca enquanto pastor, porque em nenhum momento eu o reconheço como deputado, eu reconheço as falas dele como se eu estivesse dentro de uma igreja. Então, a gente colocou isso, a importância dessa participação de todos e da laicidade do Estado. Celebrar a fé no espaço de fé e aqui dentro a laicidade. Que se respeite tudo isso. Tanto a religião respeite a casa, né, como a casa respeite os vários espaços de religiosidade. Sim, por aqui também acho que está um pouco vago qual a posição do presidente. Terça-feira ele falou que vai ter uma volta de novo. A gente virá aqui terça-feira representando de novo. Então a gente vai para ver qual atitude que ele tomou. Amanhã mesmo ele vai ter, né, uma reunião, uma conversa comigo. Vamos deixar eles dois falarem antes para a gente concluir. Bom, eu acho que nas falas os colegas já contemplaram os principais temas que foram debatidos com o presidente. Eu gostaria de reforçar o apoio, né, dos deputados em relação a essa questão, a nossa pauta, nos colaborar na medida que a gente pôde ir lá e discutir com o presidente essa questão. Eu acho que ficou muito claro para o presidente que a gente quer a renúncia, né, do Feliciano, e não necessariamente significa que alguém que não defenda pautas, que no mínimo seja um múltiplo, né, que tenha a capacidade de dialogar na amplitude, no diálogo, no dissenso, inclusive com os vários grupos que frequentam essa casa, essa pessoa não tem condição de representar uma função como essa. Então, acho que isso ficou claro para o presidente. Eu acho, ele disse que estava um pouco distante dessa questão ainda, mas que a partir daquilo que vem acontecendo desde quarta-feira, das mobilizações nacionais aqui dentro, do movimento que é muito importante, ele percebeu que é muito importante ter uma atitude mais resolutiva. Que até então, aquilo que foi pactuado, ele já percebeu que isso não dá conta, que a sociedade brasileira está descontente e que, inclusive, internacionalmente, os problemas que estão acontecendo aqui no Brasil começam a ter projeção, como na Argentina, na OEA. E aí é importante, então, que nós pressionemos mais, que a gente mostre a cara, que a gente traga esse debate, faça pressão, para que, de fato, a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que não é nem de derrota de um grupo ou de vitória de outro, mas é, sobretudo, a gente garantir que a gente consiga ter uma pessoa que tem mérito, condições morais, éticas e trajetória política que dê conta dos problemas brasileiros, sobretudo os grupos que são protegidos por essa comissão. Portanto, eu acho que a fala do presidente nesse sentido, ele compreendeu, ele se dispôs a ter uma atitude um pouco mais próxima, no sentido de buscar uma solução, promovendo outro pacto, que permita, então, satisfazer aquilo que o povo brasileiro já deixou claro que está insatisfeito. Eu acho que nesse sentido foi uma vitória também conversar com ele, e aí acho que a gente tem que continuar a mobilização
daqui até, enquanto essa situação permanecer, a gente tem que continuar denunciando, gritando, clamando por justiça, seja nas redes sociais ou presencialmente. Acho que é muito importante o movimento presencial, porque isso faz a diferença, faz barulho e faz com que eles percebam que tem um problema, tem um incômodo, que tem uma crise instalada que precisa ser superada. Então acho que é por aí. Então, eu vou só completar o que os colegas já apresentaram aqui. Não estou com o texto pronto, que é uma coisa que me deixa um pouco... enfim. E justamente é nesse ponto que eu vou tocar, a questão de preparar o texto, preparar o manifesto. Somos vários indivíduos aqui, representando vários setores da sociedade. Então a gente vai ter uma semana agora para trocar ideias pela internet, para que o próximo diálogo que a gente tenha agora esse espaço aberto, traga a voz de todos vocês aqui. Então, se a gente trocar as ideias na internet, não vai representar o que eu penso sobre o movimento, o que ele pensa sobre o movimento, mas vai representar a voz de todo mundo aqui. A gente vai colocar, devemos apresentar isso. Aí alguém que discorda, tem alguma coisa a acrescentar, vai colocar lá. E tudo isso faz sentido. Formalizar. Isso é para dar organização. A organização vai denotar a inteligência desse grupo. Se a gente ficar numa massa, uma coisa amorfa, uma coisa, sabe, desorganizada, não vai pra frente, sabe? É legal ser uma coisa espontânea, mas na hora de apresentar formalmente, tem que estar organizado, tem que ter um texto bonitinho. Então, a próxima conversa, essa já foi de alto nível, mas vai ser um nível mais alto ainda. Então, quero ver todo mundo trocando ideia na internet para a gente apresentar tudo isso. Para completar, eu vou sair, já cumprimos nossa semana. É muito importante que, depois do primeiro contato com o presidente da casa, a gente garantiu a reunião com os representantes, foi muito importante a presença de outros deputados. A deputada Jo Moraes, que não é nem membro da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Janete Pietá, a deputada Yara Bernardi. Depois apareceu o Domingos Dutra, também apareceu, e havia outros deputados que não pertencem e não têm sequer relação com essa questão dos direitos humanos, que estavam lá presentes e ficaram estarrecidos com o vídeo que eu mostrei, que eles não tinham visto o vídeo e sequer tinham visto a foto também do deputado Bolsonaro no seu insulto à comunidade negra. Foi uma reunião, portanto, vitoriosa, na minha avaliação. Acho que a pressão dos representantes do movimento abriu espaço para que nós, deputados, também dialogássemos com o presidente. E ele saiu de lá, bom, a questão não está solucionada, para a gente também não passar uma informação mentirosa. Não está solucionada. Nós abrimos um diálogo para rever uma situação. Um diálogo para tentar rever a pactuação na comissão, ou seja, a proporcionalidade dos partidos na comissão, e abrimos um diálogo, portanto, uma tentativa de diálogo, portanto, com o PSC para rever a indicação do deputado Marco Vinicento. O presidente solicitou o áudio e o vídeo da reunião da comissão hoje, para, inclusive, avaliar em que momento os deputados feriram o código de ética que nós devemos obedecer aqui. Então ele solicitou áudio e vídeo, vai avaliar, vai ver ainda hoje. Amanhã ele ficou de conversar comigo, tem uma conversa prévia, e na terça-feira apresentar uma resposta formal, depois de falar com o colégio, com os líderes, que ele vai ter reunião com o colégio de líderes, vai falar com o líder do PSC, ou seja, é uma negociação como é própria da política, né? A política exige negociação mesmo, a política é a arte de mediar conflitos. Então saímos daí com uma abertura para mediar esse conflito, diante do fato de que o movimento não vai arredar o pé até essa situação se resolver. Quero parabenizar vocês, parabéns mesmo. Eu queria dizer para vocês que a força do movimento, das manifestações em 10 estados e a presença de vocês aqui abriu essa negociação. A negociação não está concluída, mas o presidente percebeu que não é um movimento, vieram vários setores, vários segmentos espontâneos, fruto da indignação frente
a essa tomada pelos fundamentalistas de uma posição tão importante. Eu quero reafirmar que o que eles disseram foi muito importante, abriu inclusive do presidente dar a palavra aos deputados e deputadas que estavam lá, né? E a luta continua e, logicamente, a organização de vocês vai possibilitar a chegar a uma possível negociação, né? Nós, eu queria reafirmar, além da paridade, nós colocamos muito a importância do respeito a outras religiões, como as religiões matrizes africanas, bem como o respeito às suas vestes, né? Porque se um pastor ou um padre pode entrar aqui, uma mãe de santo pode entrar vestida ou com suas miçangas oculares. Isso é importante e discutir com a segurança que está fazendo o seu papel, mas tem que se informar que essa casa tem que respeitar a pluralidade das religiões e até quem não tem religião, não é? Porque o Estado laico é isso que pressupõe. E eu finalizo, que eu tenho que ir para uma exposição, se vocês quiserem pode ir lá sobre a questão de Angola, dizendo que para a Comissão de Direitos Humanos vocês tiveram um papel fundamental e vocês estão contribuindo. Nós somos hoje minoria nessa comissão, mas a presença, a voz, as manifestações e a maturidade com que as suas representantes, os seus representantes abordaram os vários aspectos deu um impacto no presidente. Esperamos que vocês enviem, vocês que estão tão antenados na rede, enviem para a presidência mais vídeos com as palavras com que o Feliciano está fazendo para que essa casa possa saber dá o currículo dele. Que nos tratam como diabos, né? Isso aqui não é questão, não é essa a questão, mas tudo bem, eu agradeço a participação de vocês, me coloco à disposição, sou suplente da comissão, estou junto nessa luta e vamos em frente porque a luta não termina agora. Eu não sou desta comissão, mas sou relatora de um projeto que garante pensão por morte da relação homoafetiva. Não deixou votar e continuou brigando na comissão pela seguridade. Segundo ponto, eu já entrei num processo de ética contra o deputado Bolsonaro. Eu sou da Comissão de Esporte e Turismo, um deputado que não tem nada a ver com a nossa luta, não tem até mesmo comissão. Ele chegou para mim e disse, olha, eu vou ter que tomar posição. Estão me cobrando. Ele não tem nada a ver com a nossa luta sobre a justiça. Estão me cobrando. E eu vou ter que dizer que defendo que ele saia da comissão. Isso daí significa que a luta e a mobilização de vocês está conseguindo impregnar os demais deputados que em outras circunstâncias não defenderiam. Por isso que eu queria dizer para vocês, sábado é a coisa mais importante que nós temos pela frente. Mobilizar no sábado, botar a rua no sábado, criar confusão no sábado, sabe aqueles momentos delicados que a gente avançou na luta, mas tem certas coisas que dá um tiro, que pode ser um tiro mortal, é sábado. Por isso que vamos para a rua, porque é isso que a gente pode fazer. Eu acho que nós temos que ter uma questão que eu acho que é importante, que foi vinculada aqui, e
está pegando, e a gente percebeu que, por exemplo, nós temos vários artistas, atores, estão se mobilizando, inclusive igrejas inclusive evangélicas. O que nós temos que fazer é um manifesto. Eu acho que esse movimento, ele está sendo uma coisa muito boa, está aumentando, as pessoas estão percebendo, inclusive os termos que estão sendo usados aí, de homofobia, que é um termo que não é tanto usado, essa questão do negro, enfim. O que eu queria propor, na Florinda, eu acho que nós temos que ter um manifesto, e elaborando esse manifesto vai se construindo, mas na linha do Estado laico, de que a gente não é nada evangélico-fóbico, não é questão. Se fosse um ateu, se fosse um católico, um budista, que fizesse as declarações, nós estaríamos fazendo a oposição a ele. Então eu acho que é importante a gente possa fazer um manifesto para dar um tom nas manifestações em todo o Brasil. É fundamental, nem que seja com 10 pessoas, nem que seja com 15 pessoas, lá em Curitiba com 3.000 pessoas, chovendo, todo mundo de roda, umas palavras de ordem, acho que é importante no manifesto, sabe a questão, pelo Estado laico, fora feliciano, nós precisamos endurecer, para não negociar no tipo, não, ele vai melhorar. Não melhora. Fundamentalismo não tem negociação, tem que combater, tem que combater com todas as forças. Não há, hoje, e aí eu terminei fiz um artigo que está no Congresso em Foco, que hoje, citando Mayakovsky, que hoje são os homossexuais e os negros e as pessoas com AIDS. Mas amanhã vão ser os homens de cabelo comprido, vão ser as mulheres, vão ser, sabe, vão ser todas as pessoas, enfim. É um problema sério. Era os canhotos antigamente. Não, exatamente. Então, é um problema sério para todo mundo. O próprio presidente, ele está querendo um projeto dele acabar com o divórcio. Imaginem, olha, a pessoa é uma promessa. A liberdade individual de cada um. Então, acho que é importante. A questão das drogas está tendo aqui, pessoal, um bom conselho da psicologia, a questão das drogas, que é um debate moralista e positivo, a questão da internação compulsória, e isso tem que ser discutido de uma forma à luz fundada. Então, eu sugiro, nós trocamos aqui com as pessoas, e eu acho que podemos ir vendo, com os e-mails, para a gente ir elaborando, vão construindo, e na internet se encontra lá, elaborando um manifesto, nesse sentido, para a gente dar um tom, não à boa. Eu acho que nós temos que preservar a questão de apartidário, que eu acho importante para nós. Não vai botar nenhuma bandeira aqui não, porque aqui não é espaço, aqui é espaço de militância, e uma militância que não é partidária, que não é de movimento, que não é de nada. Nós estamos aqui militando enquanto cidadãos que está na luta pelos nossos direitos, pelos direitos dos outros. Importante colocar também para a galera divulgar na internet, se tiver notícia, o Feliciano divulga, compartilha, quanto mais melhor, galera. A gente poderia talvez, enquanto vocês estavam lá, a gente discutiu uma série de coisas aqui, e eles estavam guardando vocês exatamente para a gente dar esse encaminhamento. Então, grande parte do que vocês levantaram, a gente discutiu. O primeiro ponto, muito importante a gente, nós nos reunimos em rede, então a gente tirou daqui o encaminhamento de criar uma página no Facebook. A gente, quando vocês chegaram, a gente ia botar o nome dessa página, desse grupo. A partir daí todo mundo adicionar e saiu além de tudo. A gente criou um meme, um slogan, uma frase, deram vários exemplos aqui. A gente fazia uma imagem, uma foto de Facebook, enfim, essa coisa de rede mesmo. E criar alguma campanha imagética de grande impacto, tipo aqueles crucifixos que o pessoal botou aqui. Enfim, tudo a gente vai discutir, a gente está recolhendo e-mail de todo mundo aqui. Então, seria muito importante a gente pegar o contato de todo mundo. Uma outra coisa. Já está cheio? Uma outra coisa foi a importância da petição, que na reunião da frente ontem. Quem que é o Bruno? Tem o Bruno aqui ou não? Ele foi o autor da petição? Eu não sei, essa petição, enfim, os parlamentares estão usando ela contra o Feliciano. Então é importante a Luísa Erundina trouxe ela, divulgar, todo mundo assinar.